Vamos lá, sexto ano, vamos dar continuidade aqui. Então, nós estamos na apostila 4, capítulo 25, né? Resoluções de exercícios da disciplina gramática, página 382, tá? Minha mãe não sabia fazer cordéis muito bem. Minha mãe não sabia fazer cordéis muito bem. Não é a mesma coisa, não é o mesmo sentido, né? Por que na primeira frase tem um sentido e na segunda frase tem outro? Porque eu fiz a inserção de um advérbio. O advérbio não. O advérbio, ele também é um modificador de sentido. Lembrando que ele pode modificar o sentido ou de um verbo, ou de um outro advérbio, ou de um adjetivo. A partir do momento que eu coloquei minha mãe não sabia fazer cordéis, a palavra não, ela modificou o sentido do verbo saber. Porque uma coisa é falar que minha mãe sabia fazer cordéis, é uma interpretação. Minha mãe não sabia fazer cordéis, já é uma outra interpretação ocasionada devido à inserção do advérbio não, tá? Uma das características do advérbio é modificar o sentido da oração, tá bom? Nesse caso, ele modificou o sentido do verbo, ok? Vamos para a letra C. Insistir para ele apresentar. Aí já a atividade pede para eu inserir advérbios que modifiquem duas palavras, dois verbos aqui, insistir e apresentar. Então, eu tenho que inserir dois advérbios. Insistir muito para ele apresentar. Quando eu digo insistir muito para ele apresentar, a partir do momento que eu faço a inserção do advérbio muito, percebam até que eu destaco, né? O muito, ele é um advérbio de intensidade. Eu intensifiquei, bom, essa questão de insistir, tá? Eu intensifiquei o verbo insistir. Não é um insistir normal, é insistir muito. Alterei o sentido. Insistir muito para ele apresentar rapidamente. Rapidamente também é um advérbio que modificou o sentido do verbo apresentar. Uma coisa é eu falar insistir para ele apresentar. Outra coisa é eu falar insistir para ele apresentar rapidamente. A partir do momento que eu coloco o advérbio rapidamente, eu já digo o modo, como que eu quero que ele apresente. Modificou o sentido do verbo apresentar. Rapidamente, logo, um advérbio de modo. Tá bem? Vamos então agora para o exercício número 11. Dependendo da posição em que for colocado, o advérbio pode ter diferentes sentidos. Compare as frases a seguir e indique o sentido do advérbio em destaque. Ela falou bem de todos os envolvidos. Quando eu digo ela falou bem de todos os envolvidos, tá? Eu tenho uma interpretação aqui, ó. Todos ficaram bem contentes com aquela fala, tá bom? Percebam que a nível de grafia, de escrita, bem, no primeiro exemplo, tem a mesma grafia do bem do segundo exemplo, segunda frase. A mesma fonética, a mesma sonoridade. Ela falou bem de todos os envolvidos, todos ficaram bem contentes com aquela fala. Mesmo som, mesma grafia, porém, por apresentar contextos diferentes, nós estamos vendo, né, desde o início do ano, que as funções das classes gramaticais, elas sofrem alterações de acordo com o contexto. Elas apresentam também sentidos diferentes. Vejamos então, ó. Ela falou bem de todos os envolvidos. Na frase 1, indica o contentamento da fala, tá? Que ela falou bem, ela falou de modo contente. Agora, todos ficaram bem contentes com aquela fala. Tá bom? Na fala 2, intensifica o contentamento das pessoas, tá? Na primeira frase, só fala que ela falou bem de todos os envolvidos. Só fala que a pessoa ficou num estado de contentamento. E na segunda, ela intensificou esse contentamento, tá? Então, o mesmo advérbio, a mesma palavra, ela apresenta significados diferentes, tá? Porque elas sofrem variação de acordo com o contexto. O contexto, a frase em que ela está inserida, ela determina o significado das palavras, tá bom? O significado dos advérbios, os valores semânticos.
Por isso que nós não podemos decorar. Bem é sempre advérbio de modo? Bem é sempre advérbio de intensidade? Não sei. Em português é tudo hipotético, é tudo interpretativo. Tá bem?